Incontestavelmente vivo. Quando uma célula especial de seu pai se uniu a uma célula especial de sua mãe, começou a formação do seu corpo. Então, menor que um pontinho, você desenvolveu-se e nasceu. E continuou crescendo um bocado. E agora, a despeito dos muitos problemas da vida, é bom estar vivo. Alguns desses problemas vão se tornando muito difíceis com o transcorrer dos anos. Mas que grande alegria poder ajudar aqueles que têm problemas e sentir o seu amor. Cuidado, amor e assistência apropriada modificaram profundamente a vida deste bebê, que agora é um garotinho alegre e contente. E esta menininha nasceu com um problema complicado. Embora a situação parecesse praticamente irremediável, todo mundo ajudou para dar-lhe uma chance de viver. Hoje, ela é saudável em todos os sentidos e cheia de vida. Mas o que dizer da morte antes do nascimento? A vida de milhões de bebês em gestação é destruída pelo aborto. Certas pessoas justificam o aborto dizendo que o embrião parece mais um esquema de projeto do que um ser humano. Contudo, há uma enorme diferença entre um projeto no papel e um embrião. Nenhum projeto assim tem vida e é capaz de se tornar um edifício. Continuará sendo sempre um pedaço de papel. Um embrião, entretanto, é vivo e tem capacidade de crescer, para se tornar um bebê, depois uma criança. E depois um adulto. O embrião precisa apenas de nutrição, oxigênio e tempo. Há poucos anos atrás, seu corpo também foi um embrião, que recebeu suficiente nutrição, oxigênio e tempo. Esta garotinha impaciente nasceu várias semanas antes do tempo. Enquanto os médicos lutavam para salvar-lhe a vida, outros provocavam o nascimento prematuro de um menino, deixando-o morrer sem assistência. Nesses casos, às vezes, chegam mesmo a fazer parar a respiração deliberadamente. Os abortos mais no princípio da gestação são feitos com instrumentos ou um aparelho de sucção, parecido com um pequeno aspirador, que esvazia o útero, despedaçando o pequeno feto. Certa moça, falando sobre aborto, disse: "O corpo é meu. Posso fazer dele o que bem entendo. Mas, e quanto ao bebê?" Alguns argumentam, conforme fez a Corte Suprema dos Estados Unidos, que não passa de teoria a presença de vida humana a partir do momento da concepção. Isto contraria insuperáveis evidências médicas. Já no século XVI, Aranthius provou a separação entre a circulação da mãe e do feto, demonstrando com isso claramente que se trata de duas vidas distintas. Antes de nascer, o bebê reage ao frio, ruído, toque e dor, como também se movimenta, bebe, tem soluços, dorme e acorda. O Dr. Bernard N. Nathanson ajudou a fundar e foi diretor da primeira e maior clínica de abortos no mundo ocidental. Depois de a clínica realizar cerca de 60.000 abortos,
O Dr. Nathanson demitiu-se da diretoria, dizendo: não tenho mais dúvida alguma de que existe vida humana dentro do útero desde o início da gravidez. Semanas antes de a mãe até mesmo perceber que está grávida, um novo ser humano começa a desenvolver-se dentro dela, contendo toda a herança genética da mãe e toda a herança genética do pai. Ainda assim, certas pessoas justificam o aborto, notando que cada bebê que nasce aumenta os bilhões de seres humanos já existentes no mundo. Dizem que vai faltar espaço, com a população se duplicando a cada 30 anos mais ou menos. Existem, sem dúvida, certas condições deploráveis. Mas o que me diz de todo o espaço disponível que se vê por aí na zona rural, particularmente levando em consideração as regiões escassamente habitadas do mundo? Suponhamos, por exemplo, que toda a população do mundo fosse dividida em grupos de 5 e que cada um desses grupos possuísse uma gleba de 1 hectare. Quanta terra seria precisa para toda a população do mundo? Todos os continentes? Não. Um hemisfério é demais. A América do Norte ainda sobraria. Teoricamente, as glebas de 1 hectare para cada 5 pessoas do mundo inteiro caberiam numa área do tamanho dos Estados Unidos, deixando o resto do mundo totalmente desabitado. Outra justificativa para o aborto é a questão da alimentação para todos. Existem problemas reais, há gente morrendo de fome, mas não haveria soluções melhores do que abortos em massa? Talvez um bom começo seria ensinar aos povos do mundo como cultivar e utilizar alimentos variados, nutritivos. E já notou quanta comida vai para o lixo diariamente? Some a isto as enormes quantidades de cereais e outros gêneros destruídos pelos ratos ou que se perdem pela deterioração. Reduzindo tais desperdícios e melhorando os meios de distribuição de gêneros, milhões de pessoas a mais poderiam ser bem alimentadas. E pense só nas extensas áreas de terra usadas para produzir coisas inúteis ou prejudiciais, como tabaco, ópio e culturas para a fabricação de bebidas alcoólicas. E que dizer da imensidão de terras cultiváveis, à espera de serem irrigadas, fertilizadas e cultivadas sabiamente com variedades selecionadas de plantas alimentícias? Mesmo em épocas de catástrofe e fome, haveria uma razão para sacrificar a vida de seres ainda não nascidos? É possível produzir alimentação suficiente. O Senhor afirmou: pois a terra está repleta e há bastante e até de sobra. A vida é preciosa. Toda pessoa é única. Toda pessoa é importante. Ainda assim, diariamente, inúmeras moças e mulheres estão abortando. Talvez uma delas seja alguém que você conheça. 4 anos atrás, provoquei um aborto. É uma coisa que jamais vou esquecer. Algo com que terei de viver. Todo mundo estava fazendo o mesmo. As pessoas amigas com quem conversei a respeito disseram-me que não seria uma grande coisa. Mas foi. E agora quem tem que viver com as consequências dessa decisão sou eu. Pesadelos, sentimentos de culpa. Frequentemente volto a pensar no que aconteceu. Calculo que idade teria o bebê e fico imaginando como seria ele. Jamais conseguirei esquecer ou perdoar-me pelo que fiz. Nunca. Os abortos não são tão seguros como alguns querem fazer crer. Hemorragias, esterilidade, distúrbios emocionais, dificuldades nas gestações subsequentes e até mesmo morte são alguns dos possíveis efeitos do aborto. Mas, e quanto a rubéola ou sarampo, doenças acusadas de provocar defeitos congênitos? Essas doenças tornaram-se bem menos frequentes agora devido às vacinas. Mas não é conveniente recorrer ao aborto quando se contrai rubéola nos 3 primeiros meses da gravidez?
A mãe deste bebê poderia ter feito um aborto. Mas ela não o fez, apesar de ter tido rubéola no 2º mês da gravidez. E o bebê? Veja como cresce. Perfeita e saudável, uma linda garotinha e adolescente. Como na maioria dos casos de rubéola durante a gravidez, ela não teve problema algum. Será que a rubéola justifica um aborto? Boa noite, mãe. E muito obrigada por tudo que tem feito por mim. Os filhos são tão preciosos. Como pode alguém pensar em aborto? A vida humana é valiosa demais para ser destruída prematuramente. Que contraste dar à luz em lugar de abortar. Haverá razões médicas que justifiquem um aborto? Muitos médicos, depois de considerar o assunto longa e seriamente, acham que são quase inexistentes. Para sermos honestos, o motivo real da maioria dos abortos são imoralidade, vergonha, inconveniência ou egoísmo. Nesse caso, não seria preferível uma adoção? Este precioso bebê foi adotado por pais amorosos, graças a uma jovem mãe que permitiu que ele nascesse. Mas por causa da continuação de abortos, casais que querem adotar um filho ficam esperando anos a fios pelo bebê que nunca chega. E tudo de que esse pequeno ser necessitaria para tornar-se um desses bebês, ansiosamente aguardados, seria suficiente nutrição, oxigênio e tempo. My dear young people, there are two very important... Meus queridos jovens, há duas coisas importantes que devo dizer-lhes quanto ao aborto. Primeiro, abortar é errado. O aborto é uma das mais revoltantes e pecaminosas práticas da atualidade, quando testemunhamos um assustador aumento de permissividade que conduz à imoralidade sexual. Como pode alguém submeter-se, incentivar ou participar de alguma maneira de ato tão vil? Segundo, para aqueles que porventura cometeram tal pecado, existe o caminho do arrependimento. Não é fácil, mas existe. Embora haja a possibilidade do perdão, o caminho do arrependimento exige tempo e muito esforço. Não se deixem enganar. A iniquidade jamais levará à felicidade. Quando uma pessoa brinca com qualquer dos processos de reprodução ou neles interfere, ela está violando alguns dos mais sagrados mandamentos de Deus. Bebês, cheios de vida sem dúvida. Um bebê pode parecer barulhento e sempre precisando de alguma coisa: comida, tempo, assistência, amor e uma porção de outras coisas. Porém, algum dia terá crescido e então talvez diga também: boa noite, mãe. E obrigada por tudo que fez por mim. Não matarás. Pai Celestial, muito obrigado por nossa casa e pela boa comida. Especialmente obrigado pela mamãe que me deixou nascer.